a sociedade política no Brasil. E continua também, queria convidar a todos, toda terça e quinta, das 6 às 8, a nossa Escola de Altos Estudos. Amanhã, a última aula do professor Sérgio Arnaud Salles, da Universidade de Montreal, com tradução consecutiva. E na terça e quinta da semana que vem nós teremos o professor Alfredo Pena Veiga, que trabalha no Centre Edgar Morin de Paris, a Escola de Altos Estudos, estará aqui terça e quinta, das 6 às 8. Então, eu vou pedir ao Manuel Passos, do Núcleo de Estudos de Política, para fazer a apresentação do professor Sérgio Abranches, e a quem eu agradeço aqui estar. Agradeço também a minha diretora, a professora Non, por estar aqui também para que possamos discutir qual o futuro do Brasil, se é que haverá um futuro. Bom, boa tarde a todos. Também é uma enorme satisfação que nós recebemos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa atividade conjunta do Núcleo de Pesquisa da Documentação da Política Rio-Grandense com o ILEA, na etapa pós-eleições presidenciais de 2014, quando, depois de uma acirrada disputa pelo Palácio do Planalto, para a composição do segundo governo Dilma, o professor Sérgio Abranches. Abranches é mineiro da cidade de Curvelo, formado em Sociologia pela Universidade de Brasília, em 71, e obteve PhD em Ciência Política na Universidade de Cornell. É professor visitante do Instituto de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor, como todos nós sabemos, do artigo que revolucionou a ciência política brasileira, o Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro, de 1988. A partir desse trabalho, a expressão presidencialismo de coalizão se tornou onipresente na academia, na mídia e dentre outros tantos usos que se tem feito do termo. A partir dos anos 2000, inclui em sua produção o tema fundamental do meio ambiente. Ele escreve uma coluna sobre ecopolítica no site de jornalismo O Eco, voltado ao meio ambiente, do qual foi cofundador. Desde 2006 é comentarista da Rádio CBN, onde apresenta o boletim diário Ecopolítica. Também colaborador permanente do blog The Great Energy Challenge, parceria entre o site Planet Forward e a revista National Geographic. Mais recentemente entrou para o terreno da literatura, tendo lançado o elogiado romance Que Mistério Tem Clarice. Aqui, dentre suas obras, tem-se os livros Os Despossuídos, Crescimento e Pobreza no País do Milagre, de 85, Crise e Mudança, A Nova Cara do Brasil, de 94, e Copenhague, Antes e Depois, de 2010. E como coautor, Política Social e Combate à Pobreza, de 98, e com o Marcos Coimbra e o Vanderlei Guilherme dos Santos. E Reforma Política, Agora Vai, de 2005, com David Fleischer e o Antônio Otávio Sintra. Além de participar das coletâneas, as origens da crise, com o ensaio Governo, Empresa Estatal e Política Siderúrgica, de 1939 a 1975. E, por último, o Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, organizado por Odete Trigueiro. Ele também venceu, pela sua atividade jornalística, o Prêmio de Jornalistas do HSBC Imprensa e Sustentabilidade, de 2011, na categoria Personalidade do Ano em Sustentabilidade. Eu passo, então, a palavra ao nosso visitante dessa tarde, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e interesse em se fazer presente entre nós e conosco refletir sobre a atual fase do processo político no Brasil. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui para conversar com bastante formalidade. Eu não vou fazer uma apresentação formal, isso aqui é só para mostrar algumas informações básicas para orientar uma tese que eu queria defender, que tem a ver, na verdade são duas teses, uma delas tem a ver com a questão política em si, como é que o dilema institucional associado ao presidencialismo de coalizão tem se agravado no Brasil por um conjunto de circunstâncias que levaram a escolhas de coalizão
distintas daquelas que levariam o Brasil a um aprofundamento do seu sistema democrático, e, por outro lado, uma tese importante a respeito da questão da governança e da governabilidade, que é o fato de que nós vivemos um momento hoje no mundo e no Brasil de transição muito acelerada, com várias transformações muito profundas acontecendo e muitas ameaças que nós teremos que responder ao longo das próximas décadas do século, que fazem com que não exista mais curto prazo. Qualquer decisão que a gente tome tem necessariamente implicações e consequências de longo prazo, ou porque nos leva a avançar na equação dos problemas e no aproveitamento das oportunidades que essa grande transição cria, ou porque nos atrasamos nesse processo. Eu vou começar com uma pequena análise das características básicas do sistema de coalizão no Brasil, do presidencialismo de coalizão, que não é um modelo circunstancial, quer dizer, ele é decorrente de uma escolha constitucional, mas o fato de que essa escolha constitucional se repetiu em 1988, depois do fracasso do regime da Segunda República, cuja Constituição foi votada em 45, promulgada em 45, o fato de que nós tenhamos repetido, que os constituintes tenham repetido o modelo de 45 em 88, mostra que há alguma sobredeterminação estrutural na escolha deste modelo institucional e não de outro, dado que nós vivíamos ali um momento constituinte, e um momento constituinte particularmente significativo depois de muito tempo de ditadura militar, com um nível de repressão bastante acentuado, sobretudo no seu período final, antes do início do chamado processo de abertura. Portanto, quer dizer, essa ideia do momento constituinte, que são momentos raros na história de um país, quando ele pode repensar o seu quadro institucional de governança, quando a gente repete um determinado modelo, é porque ele tem alguma ancoragem estrutural. Eu diria que tem um fundamento sociológico claro para nós termos um regime desse tipo, uma tradição patrimonialista que impõe o presidencialismo como um sucedâneo da monarquia, da presença imperial, um poder de veto que se substitui ao poder moderador do imperador, e por outro lado, uma heterogeneidade socioestrutural que produz um país muito diferenciado, muito desigual, onde a representação tende a ser mais fragmentada do que em outros regimes. E um sistema que, desde a época da distribuição das Sesmarias, tem uma tradição histórica federativa muito forte. Portanto, o federalismo entra como um componente importante nesse processo de diferenciação política, até porque nós sabemos que temos sistemas partidários, aliás, o Rio Grande do Sul sabe disso muito bem, temos sistemas partidários muito diferentes no país, né? Essas características institucionais combinadas com algumas ideias advindas do presidencialismo dos Estados Unidos produziram essa situação híbrida, na qual nós temos um sistema presidencialista de natureza bastante imperial, porém com um Congresso relativamente independente e multipartidário, que requer que o presidente faça coalizões para poder ter a maioria. Essas coalizões, se a gente olha esse quadro aqui, que pega o período da Segunda República e a Terceira República, a gente vê que já na Primeira República, na Segunda República, do período de Dutra até Jânio, a gente vê um declínio, a última linha, um declínio claro na capacidade do partido do presidente fazer a maioria na Câmara dos Deputados. Dutra conseguiu a maioria com o PSD, Vargas já não conseguiu, Juscelino já não conseguiu, e Jânio tinha uma representação bem menor ainda, com uma capacidade de coalizão mais reduzida do que a dos outros, porque enfrentando uma oposição muito coesa do PSD e do PTB, que acabou levando à sua renúncia.
Quando a gente olha a Terceira República, nós vemos obviamente o Collor é um caso, é a nossa exceção, na verdade ele não tinha um partido, ele tinha uma legendinha de aluguel que ele usou para uma candidatura muito independente, muito pessoal, mas a partir do Fernando Henrique, onde nós temos estruturas partidárias apoiando os presidentes, a gente vê que a base do partido, a representação do partido do presidente na Câmara oscila ali entre 14% e 18% o tempo todo. Essa relativa estabilidade da representação do partido presidencial na Câmara dos Deputados não há de ser fortuita, ela não há de ser uma coisa aleatória. Ela certamente tem a ver com o tipo de voto, o tipo de ancoragem partidária do voto presidencial no Brasil. Ou seja, a maior parte do voto presidencial não reverte para o partido do presidente, é um voto pessoal, tem a ver com o fato de que são dois eleitorados muito distintos, né? O eleitorado que vota para presidente da República é o único voto majoritário nacional. O presidente da República é o único ser, ou a presidente, eleito por um colégio eleitoral que constitui o distrito eleitoral da presidência é o Brasil. Todos os outros eleitos cargos executivos têm distritos eleitorais, ou seja, territórios eleitorais que estão confinados aos estados. Com as diferenciações regionais que nós temos, há uma óbvia discrepância entre o tipo de representação, o tipo de delegação que o presidente da República recebe e o tipo de delegação que a sua base parlamentar recebe. E daí decorrem uma série de consequências de negociação que tornam a governança bastante problemática. Essa curva mostra que nós entramos a partir de 2002 numa nova tendência de fragmentação partidária, que tem a ver com, na minha opinião, com três fatores básicos. E apenas um tem a ver com a legislação eleitoral propriamente dita, que é na verdade, não é nem a liberalidade com que se pode formar partidos políticos, porque eu sou francamente favorável ao direito mais absoluto de organização e de expressão. Eu sou quase anarquista desse ponto de vista. Mas o problema todo é que a possibilidade de, nas eleições proporcionais, haver essa possibilidade de coligações, ou seja, de partidos pequenos, virarem parasitas do voto de partidos grandes, de fato alimenta um mercado de apoios, e sendo que alguns desses partidos têm alguma expressão regional, que é o segundo fator, que faz com que eles peguem carona nos grandes partidos e consigam alguma representação no Congresso. Então, quando a gente olha aqueles partidos que têm algum poder de veto no parlamento, a gente vê um crescimento importante da fragmentação a chegar hoje a esse número absurdo de praticamente 12 partidos com poder de veto, que é a maior fragmentação partidária de qualquer parlamento do mundo. O segundo fator dessa fragmentação é que nem todos os partidos são efetivamente puras legendas de aluguel, sem nenhuma significação. E eu vou defender esse ponto de vista, descartando já de início os pequenos partidos de fundo ideológico, porque esses, por suposto, não são partidos, não são legendas de aluguel e são conhecidos. Mas há alguns partidos que, na verdade, têm expressão regional porque foram criados por como todos os partidos no Brasil, com exceção dos dois grandes que têm vocação presidencial, que são o PT e o PSDB, os outros todos, inclusive o PMDB, que é o maior deles, são condomínios de chefias locais, né? Continuam sendo partidos muito parecidos com os partidos da Primeira República. E portanto, em alguns estados, o chefe que aderiu a esse partido, ou que criou esse partido, tem uma expressão eleitoral e de liderança local, ainda que clientelista, bastante significativa, né? Então, se a gente olha a composição do Congresso hoje, por exemplo, a gente vê aqui um partido como o partido criado pelo Kassab e mais alguns outros chefes regionais,
tem uma expressão na Câmara dos Deputados que, evidentemente, não é desprezível. Ficou com a 5ª bancada da Câmara na sua primeira eleição, porque a imprensa compara os deputados que tinha antes, mas eram deputados de cooptação, não eram deputados eleitos pelo partido, né? Quando você olha a legenda, o PSD e o PROS elegeram um número significativo de representantes, de deputados, maior, inclusive, do que alguns partidos tradicionais de porte médio e pequeno. Então, essa fragmentação, ela não é redutível a um número, certamente não ao sonho de alguns neoliberais que gostariam que o Brasil fosse um país bipartidário, como os Estados Unidos. Certamente isso, que é um sonho também que os militares anelaram e que acabou produzindo uma excrescência na época. A eleição na época dos militares já era uma excrescência. O bipartidarismo forçado, na verdade, se transformou num multipartidarismo disfarçado e, a partir de um determinado momento, inclusive explícito, porque eles criaram a possibilidade de sublegendas, ou seja, do mesmo partido concorrer com legendas diferentes. Então, é muito difícil reduzir o número de partidos efetivos na Câmara dos Deputados, sobretudo, mesmo mudando significativamente as regras eleitorais, acabando com as coligações majoritárias, proporcionais, por exemplo. É uma mudança que eu sou favorável. E mesmo se nós, além disso, mudássemos o cálculo do coeficiente eleitoral, que é muito liberal, é muito permissivo o sistema D'Hondt, se nós trocássemos, por exemplo, pelo sistema escandinavo, que é o sistema Saint-Léger, ainda assim nós não conseguiríamos reduzir o número de partidos efetivos na Câmara dos Deputados a menos do que 6 ou 7 partidos. Então, mesmo assim, é um número grande e significa a necessidade de coligações, de coalizões de governo. Essa fragmentação, quando ela se associa à dominância do clientelismo partidário no Brasil, o enfraquecimento dos partidos enraizados efetivamente na sociedade, vários partidos com poder de veto, e mais de um pivô para formar a maioria, ou seja, a possibilidade de, na verdade, a grande coalizão governamental comportar com uma certa plasticidade diferentes coalizões para votar diferentes temas, torna a governança muito complicada, a gestão da coalizão de custo político muito elevado e gera uma certa inércia decisória. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que ficou particularmente saliente nas últimas 2 eleições, mas que é um erro, na minha opinião, foi cometido para exorcizar o fantasma do aventureirismo do Collor, que foi mudar a regra de distribuição de tempo de televisão para a presidência da República, os candidatos a presidente. No regime inicial, o tempo era igual, independentemente do número de candidatos, evidentemente que quanto mais candidatos, menos tempo todos tinham, mas era um sistema mais democrático e mais neutro de distribuição do tempo de televisão, que é gratuito para os candidatos, mas é caro para a sociedade brasileira, né? Ele não é barato, tanto que hoje a campanha é uma das campanhas mais caras do mundo. Quando nós mudamos a regra e passamos a distribuir o tempo com base na bancada eleita na eleição anterior, nós criamos uma inércia política que oligarquizou a política brasileira. Houve uma regressão clara no sistema de distribuição de poder no Brasil, no Congresso brasileiro. Porque com isso, o que nós fazemos é que nós damos àqueles que já tiveram sucesso no passado o privilégio de ter mais tempo para falar com o eleitorado no futuro. E, portanto, qualquer modificação na correlação social de forças acaba sendo impedida, e isso cria barreiras à entrada a novas lideranças. Essa inercialização pelo sistema eleitoral, junto com a inercialização que já existe no processo decisório por causa do tipo de coalizão que se tem no Brasil, torna cada vez mais difícil nós fazermos transformações importantes, mudanças importantes para acompanhar as mudanças no tempo.
Depois que eu escrevi o Presidencialismo de Coalizão, na verdade, quase 30 anos depois, pensando no período de observação do funcionamento do sistema, eu me dei conta de que ele tinha, na verdade, 3 ciclos diferentes. E esses ciclos têm grande relação com o desempenho econômico da presidência. Porque a observação empírica mostra que a força efetiva do presidente, ele tem muito a ver com a popularidade do presidente, que aumenta o seu apoio no Congresso e que, por sua vez, faz... E aumenta porque os parlamentares, ao voltarem às suas bases políticas, sentem que o presidente ou a presidente tem apoio nas suas bases. Isso faz com que haja maior coesão no apoio parlamentar. No sistema, no ciclo centrípeto, um presidente com sinal positivo forte, popularidade alta, ele, na verdade, por ser o centro do sistema, ele tem uma capacidade de agregação absoluta. Ele, na verdade, neutraliza o poder da oposição com muita facilidade. Quando ele começa a enfraquecer, ele passa para um ciclo intermediário de governança instável, meio ambivalente. Na verdade, ele tem uma situação meio mais ou menos, tipo assim, 40% de popularidade, alguns indicadores indo bem, outros indo mal, que é tipicamente a situação que Dilma estava quando ela entrou na campanha para a reeleição. E por isso, eu acho, ela enfrentou mais dificuldades do que o Lula para se reeleger, exatamente por causa da ambivalência dos sinais que produzem o apoio social à presidência. E aumenta a dissidência, aumenta o custo de governança. No caso do ciclo centrífugo, o presidente sem popularidade, imerso numa crise de qualquer tipo, seja econômica, seja moral, por causa de uma questão de uma crise de corrupção, etc., ele, na verdade, ele começa a expulsar apoio. Aconteceu com o Collor, com toda clareza. Todo o apoio que ele tinha foi se afastando dele e procurando outras lideranças que pudessem constituir um novo centro para o sistema político brasileiro. E aí há uma recentralização. Esse presidente, evidentemente, não tem condições de governança. Tem muito a ver, essa fase, esse ciclo, tem muito a ver, de fato, com componentes macroeconômicos. Eu tenho um modelinho que mostra determinantes da popularidade presidencial, de Fernando Henrique para cá, e ele é muito sensível a esses indicadores socioeconômicos. No caso da Dilma, por exemplo, tinha uma dificuldade, porque era difícil você conseguir entender a discrepância que havia entre a popularidade que o modelo dava, que ela deveria ter, que era mais baixa do que o que ela tinha, dado o nível de inflação que tinha. Mas quando a gente analisava a renda real agregada ao invés da inflação, que é o indicador mais poderoso, você vê que a renda real agregada estava... a renda real disponível, ela estava estável, e a inflação de alimentos só começou a subir a partir de setembro. Então, na verdade, afetou muito pouco a popularidade da Dilma. Deve estar começando a afetar mais agora do que estava no passado, do que durante a eleição. Então, isso explica que havia, na verdade, sinais ambivalentes, mas a variável decisiva, que é a renda real disponível, estava estável, e isso dava um grau de satisfação para a população que aumentava o apoio dela, além daquilo que seria de se esperar, dado o nível de inflação médio que tinha. Por outro lado, o mercado de trabalho continuava muito forte, exceto entre os jovens. Quando a gente olha os resultados, a gente consegue perceber claramente que essa foi uma reeleição num ciclo híbrido, num ciclo de ambivalência. Porque um segundo turno muito dividido, mas se a gente olha duas maneiras de olhar o primeiro turno, né? Se a gente olha o primeiro turno do ponto de vista só dos votos dos votantes, que dá uns 6% ali de nulos e brancos, fica mais apertada ainda a eleição, né? Mas quando a gente olha sobre o eleitorado,
que tem aí uma pequena distorção, porque certamente um pedaço não conhecido do não comparecimento é de gente que morreu e não deu baixa no título de eleitor, tem alguns problemas aí no registro de eleitores por parte do TSE. Com esse recadastramento para fazer a biometria, isso aí vai se dissipar. Isso é comum, a gente ter ciclos de revisão do eleitorado, de recadastramento, que de repente você descobre que um pedaço do eleitorado desaparece instantaneamente. Mas mesmo assim, eu diria que a gente pode dizer com quase certeza que 20% decidiram não votar, podendo votar. E isso reaproxima os resultados da história básica das eleições brasileiras de Fernando Henrique para cá. Quer dizer, o PT com uma base fiel aí na faixa de 30% do eleitorado, o PSDB com um eleitorado fiel aí na faixa dos 20%. Essa diferença aí são aqueles que efetivamente aderem sem necessariamente serem militantes partidários ou eleitores fiéis de uma legenda só. O que significa isso do ponto de vista da governança? Isso significa o seguinte: um governo que vai ter dificuldades maiores, ela vai ter um custo de gestão das políticas junto ao Congresso maior, vai ter mais dificuldade para manejar a sua coalizão e, portanto, vai ter margens mais estreitas de manobra para enfrentar os problemas conjunturais do país. O país vai mal conjunturalmente, tem uma excelente perspectiva do ponto de vista estrutural quando a gente projeta as possibilidades do Brasil para o futuro. Sobretudo quando a gente olha o contexto global. O contexto global é um contexto de grandes mudanças. Eu diria que grandes mudanças e grandes desafios. Acho que a principal mudança que nós estamos vivendo nesse momento é que nós estamos no início de uma revolução científica e tecnológica que só tem paralelo com o Renascimento. Vai mudar radicalmente todas as atividades humanas. Nós estamos mudando o paradigma do conhecimento sobre uma série de questões e a capacidade tecnológica em todas as dimensões da atividade humana que farão com que o mundo que nós vivemos hoje possa ser considerado como um mundo em declínio. Ele está prestes a desaparecer. Certamente todos os mais jovens aqui se lembrarão disso no futuro, breve. Mas daqui até 2050 o mundo não será esse que nós vivemos, sob muitas dimensões, da medicina à tecnologia de comunicação, tudo isso está em transformação muito rápida e muito profunda. E de uma forma diferente da revolução científica do Renascimento, porque dessa vez é uma revolução científica que converge. A imagem digital permite inúmeras mudanças na nanotecnologia, permite inúmeras mudanças na neurociência, que por sua vez tem implicações para as ciências humanas, que por sua vez tem implicações para a forma de governança e para as decisões coletivas e para o comportamento social. A medicina vai sair da medicina da anatomia e da fisiologia e vai passar a ser uma medicina celular. Quem lê os jornais hoje terá visto o brasileiro que já está trabalhando com terapia celular para resolver problemas de autismo. Quer dizer, nós estamos indo para um outro mundo. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião que diz para os alunos dele o seguinte: eu estou ensinando para vocês uma medicina que vocês não praticarão, com toda certeza não praticarão. Só que eu não sei a que vocês vão praticar, então eu tenho que ensinar a que eu pratico. Mas vocês se preparem para aprender a de vocês, porque essa eu não sou capaz de ensinar. É mais ou menos isso em geral, tá certo? A África está passando por uma revolução extraordinária. Eu tenho ido com frequência lá no interior da África e a comunicação móvel mudou completa e radicalmente a maneira pela qual a África se vê. E está produzindo transformações muito aceleradas no processo africano e pela primeira vez permitindo aos africanos mais capacidade de autodeterminação, coisa que a África nunca teve. Inclusive a reciclagem de tradições tribais muito democráticas, ao mesmo tempo em que se vê
as mulheres se insurgindo contra as tradições tribais extraordinariamente tirânicas. Então é um processo cheio de contradições e cheio de riqueza que mais ou menos ilustra o que se passará em vários lugares do mundo. Essa é, digamos, a janela de oportunidade. Se nós estamos entrando num novo paradigma de conhecimento, de uso de energia, de materiais, de indústria, então está aberto para todo mundo. Então, os países que forem capazes de se capacitar científica, tecnologicamente e, obviamente, política e institucionalmente para aproveitar essa oportunidade, estarão na nova correlação de forças global que se formará ao longo das próximas décadas. E esse processo tem uma convergência também com os dois grandes desafios do século XXI, que são a mudança climática, que é um desafio hoje absolutamente irrecusável e inegável e que vai levar a inúmeras transformações muito profundas no nosso modo de produção, de circulação e de consumo de mercadorias, portanto, vai mudar a natureza do capitalismo. Por outro lado, em grande medida, esse desafio poderá ser enfrentado com o uso dessas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e com o maior conhecimento científico, com os novos paradigmas científicos que nós estamos desenvolvendo. E o outro desafio é político. Quer dizer, é claro, em todos os países do mundo democrático, que há um desencanto com a democracia. Há uma espécie de fadiga de material da democracia representativa. Ela se oligarquizou no mundo inteiro. E eu diria que, sobretudo, por causa dos partidos, que se tornaram máquinas oligárquicas e, portanto, em consequência, ao controlarem o sistema político, o sistema decisório, oligarquizaram o sistema decisório. E nós enfrentaremos o desafio de recriar a democracia para preservá-la, para que o mundo futuro seja um mundo de justiça e liberdade. E para que isso seja assim, vai ser preciso nós enfrentarmos vários dos problemas que estão levando a esse desencanto generalizado com as democracias, que pipocam em manifestações espontâneas auxiliadas pelas redes sociais no mundo inteiro. Esse desafio, ele é um desafio fundamental, porque, evidentemente, quando há desencanto com um determinado sistema político, há um certo encanto com outros que certamente são tirânicos e que não atenderão a essa necessidade de liberdade e justiça e não permitirão que nós combatamos, em definitiva, a pobreza no mundo daí para frente. Esses desafios são desafios de longo prazo, são desafios que não são governamentais, eles são desafios societários, são desafios que exigem decisões coletivas, escolhas coletivas, a começar por uma coalizão espontânea das sociedades no sentido de resolver a tragédia dos comuns. O fato de que nós exploramos o nosso planeta além da sua capacidade, pedimos do sistema político mais direitos do que nós aceitamos responsabilidades, não é? Então há, digamos, uma pegada excessiva, tanto na política, quanto na sociedade, quanto no meio ambiente, que terá que ser resolvido de uma forma democrática e coletiva se nós quisermos que o mundo seja um mundo justo e democrático no futuro. Essa convergência de mudança com desafios, inclusive, muda radicalmente todo o sistema social também, porque nós estamos passando por uma mudança de estrutura social que é visível, e no Brasil é muito acelerada, mas é visível no mundo inteiro, que nós estamos passando por uma ruptura demográfica global. Exatamente ao contrário daquilo que alguns catastrofistas dizem, que a população mundial cresce demais, etc. e tal. Senão, a população mundial hoje cresce por inércia, por causa da Índia e da China, que tem populações grandes demais, a Índia ainda tem uma taxa de crescimento positivo, mas a China já há muito tempo tem a sua demografia estabilizada, do ponto de vista de nascimentos, mortalidade infantil e taxa de natalidade.
vai continuar crescendo até 2050, mas nós vamos chegar aí a ser uns 7, 8 bilhões de pessoas por aí. Mas é uma taxa de crescimento de população que é puramente inercial. E o que está acontecendo mesmo é um envelhecimento da população mundial e um envelhecimento da população brasileira. Eu vou mostrar para vocês só os dados do Brasil, porque o IBGE acabou de corrigir a sua aqui, só para ficar na global. Reparem ali, na década de 2015 e 2020, o mundo vai entrar numa taxa de população, de crescimento de população global de 1, que é abaixo da reposição, ou seja, isso implica em declínio da população daí para frente. Agora, o IBGE teve que corrigir porque a curva de população brasileira, porque na última estimativa que eles tinham feito em 2010, o Brasil teria mais do que 228 milhões, teria 242 milhões quando chegasse no pico. Já não vai mais ser assim, vai ser menos de 230 milhões. Por quê? Porque a nossa taxa de natalidade está caindo muito rápido em todas as classes sociais, em todas as regiões do país, né? E o país está passando por um processo de envelhecimento. Eu não gosto de chamar isso de envelhecimento, porque evidentemente a ideia de velhice ficou caduca. Não é? Quer dizer, vocês veem a quantidade de gente acima de 60 anos sarada, na balada, não é? Quer dizer, nas academias, etc. Não faz sentido falar em velhice como se falava, né? Na fama trantando do Balzac. Já não é mais. Mudou o parâmetro, né? A curva mudou. Então, esse processo aqui, ele implica num desafio poderoso do ponto de vista de geração de emprego, de retenção das pessoas no emprego, né? De equipamentos sociais e urbanos e de previdência, tá certo? Quer dizer, a partir de um determinado momento não vai ter gente da ativa com capacidade para financiar os da inativa, quer dizer, você tem que isso vai ter que ser repensado e seguramente o sistema de fluxo deixará de ser viável no mundo inteiro, terá que ser um sistema de capitalização ou algum outro tipo de sistema que a sociedade vai ter que escolher como é que paga, né? Uma das formas de não pagar um preço exorbitante por isso é manter por mais tempo as pessoas na vida ativa, recebendo salário e contribuindo para a sociedade. Esse processo, junto com o processo de urbanização, produzem uma série de consequências que a gente viu no passado, não é? Quer dizer, no passado essa mudança foi para o bem. A aglomeração urbana permitiu melhor capacidade de solução de problemas coletivos e permitiu a democracia. Permitiu, por exemplo, no período da industrialização metalúrgica, o surgimento de sindicatos fortes, né? Permitiu maior representação popular, o sufrágio universal, né? O voto feminino, todos esses processos, e agora, mais recentemente, a entrada da mulher na força de trabalho com grande expressão. Quer dizer, então, isso muda completamente os padrões de organização familiar, os padrões de organização social, os padrões de organização política. Então, quer dizer, tem mudanças estruturais na sociedade acontecendo, tem mudanças extraordinárias acontecendo no campo da ciência e da tecnologia e tem desafios com mudanças significativas, né? Eu acho que ninguém aqui conseguiria imaginar ficar discutindo a seca de São Paulo com essa intensidade que a gente está discutindo hoje. Eu tenho 2 amigos climatologistas que eu consulto muito para poder fazer os meus comentários na CBN, que são obviamente amadorísticos. E um deles sempre diz o seguinte: não dá para dizer. Não dá para dizer porque você sabe, ciência é um negócio muito complicado, eu não posso atribuir um fenômeno isolado a um processo que é um processo de transformação de longo prazo, etc. e tal. Mas está acontecendo algumas coisas esquisitas aí que a ciência tem que se debruçar para explicar. E eu ligo para o outro e ele diz assim: isso aí é a mudança climática, cara, já está acontecendo. Exatamente o que o modelo previa está acontecendo, tá certo? Quer dizer, ele faz a atribuição. Entre um e outro,
eu prefiro ficar com a precaução de dizer o seguinte: parece que está acontecendo um negócio aí sério que a gente precisa de lidar com ele, né? E para isso a gente tem que ter capacidade decisória. Tem que ter capacidade decisória não só governamental, mas societária. Quer dizer, a sociedade tem que começar a tomar consciência de que tem problemas que ela não pode pedir ao governo que resolva, ou a qualquer outra liderança. São problemas que só ela pode resolver. E ela tem que resolver enfrentando suas próprias contradições, resolvendo as suas próprias dificuldades, não é? E o Brasil, essa talvez, na minha opinião, seja uma das maiores desvantagens do Brasil. O Brasil, eu vou terminar aqui com uma nota negativa a respeito do Brasil, mas porque eu sou otimista a respeito da nossa capacidade de solução desse problema. O Brasil é um país que tem uma enorme capacidade de esconder os seus maiores conflitos, ao invés de enfrentá-los de frente, né? E eu acho que o maior exemplo disso é o racismo brasileiro, que a gente finge que não existe, que a gente tenta esconder escamoteados de tudo quanto é forma, né? E eu digo isso com muita convicção, porque quando eu dei a minha primeira aula na vida, que foi de introdução à sociologia, a contragosto, porque eu acho que o curso de introdução devia ser dado por professores muito experientes, porque exatamente está pegando o estudante quando ele entra na faculdade, e aí você vai lá cru, né, recém-formado, para dar um curso de introdução a um negócio que você também está aprendendo. E na minha época, que faz parte daquela turma sarada, nós não tínhamos bons livros para dar introdução à sociologia, e a gente usava um do Tom Bottomore, que era tipicamente para a introdução à sociologia nos Estados Unidos. E que tinha aqueles capítulos clássicos, né? Demografia, estratificação social, relações raciais. E eu, de um capítulo para outro, eu sempre lançava uma questão para a turma, dizia, então, nesse do racismo, eu queria que vocês pensassem, já que vocês vão ler sobre relações raciais nos Estados Unidos, a diferença entre relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, a percepção de vocês. E quando eu cheguei na aula de relações raciais, os alunos não tinham lido e não tinham se preparado para discutir o tema. E eu disse, mas por que vocês nem consideraram a minha pergunta, quer dizer, e o fato de que essa aula ia ser sobre isso? Não, porque a gente achou que o senhor ia desistir de dar a aula, porque todos os professores pulam esse capítulo. Aí eu disse assim, quer dizer, eles pulam um problema para não discutir. Não, nós vamos discutir. No Brasil tem um problema racial, é diferente dos Estados Unidos, que nós não temos ainda conflito, mas se nós continuarmos a escamotear o problema, um dia vamos ter conflito também, né? Nós precisamos parar com isso, nós precisamos de fingir que as nossas divergências são tão superficiais quanto escolher um presidente ou outro. Nossas divergências são muito mais profundas e elas precisam de ser resolvidas de forma democrática para que nós tenhamos a capacidade de enfrentar esses desafios que podem nos colocar na ponta do processo de mudança que vai acontecer no século XXI ou na retaguarda dele. Isso é uma escolha nossa, não é a escolha de nenhum presidente da República. Vamos discutir, gente. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu passei a palavra à professora Maria Isabel Noll para os seus comentários e depois para o plenário. Bom, em primeiro lugar, agradecer a brilhante exposição do Sérgio, como sempre, estabelecendo nexos e relações entre, não diria o seu ponto de partida, mas aquilo que eu já brinquei com ele como a sua obra clássica, e os autores têm que se responsabilizar pelos seus clássicos, né? E o Sérgio como um intelectual, além de um cientista político, um filósofo e agora um escritor, nos brindou com uma análise que nos faz pensar não só sobre aquilo que tradicionalmente, né, temos trabalhado nós aqui e a nossa plateia, que boa parte está constituída de cientistas políticos ou candidatos de pensar isso que tem se constituído um entrave para alguns ou até uma solução possível para outros, que é o presidencialismo de coalizão, uma forma, né, de articular
um presidencialismo forte ou um sistema majoritário com um sistema proporcional, um sistema onde, lembrou bem o Sérgio, nós temos como grande distrito o Brasil, que é o que escolhe o presidente, e uma disparidade de opções, de dimensões federativas, de dimensões regionais, de políticas e de histórias, né, de cada região, que faz com que o nosso país seja essa costura, essa mistura, né, de várias tradições, de vários interesses e de uma nacionalidade constantemente em construção. E articular tudo isso com o que nós podemos prever e com os desafios que nós teremos, e o governo, né, recém-eleito terá nos próximos anos, e que visivelmente vão muito além daquilo que politicamente, né, às vezes a gente, por razões analíticas, etc., recorta, mas que vão, sem dúvida alguma, a curto e médio prazo, bater a nossa porta. E isso diz respeito às grandes questões climáticas, que tem está chamado, né, de mudança climática num sentido mais amplo, e isso vem, lembremos-nos, né, da Rio 92, né, como se antecipou, e o Brasil, nesse sentido, foi bastante aberto, né, a esse debate, a Rio+20, e como nós temos, como sociedade, como governo, nos inserido nessa problemática. O que não impediu, né, que o problema batesse à porta, né, seja de São Paulo, seja do Rio, seja numa perspectiva mais ampla, seja naquilo que já conversávamos antes, como a classe política vê esse problema, e mais do que isso, quer dizer, como os setores econômicos, né, produtivos, os nossos, o setor de agronegócios, os nossos latifundiários, e aí numa gama imensa, né, de diferenciação, trabalha, né, e administra essa questão que está diretamente ligada aos seus interesses e aos interesses de toda a coletividade, bem como a questão da urbanização, da violência, onde processos, né, que tiveram, vamos dizer, um sinal positivo durante largo tempo, né, e nos permitiram análises as mais criativas, inclusive articulando modernidade com urbanização, com industrialização, etc. E como hoje nós temos que repensar, inclusive, esses conceitos, né? E finalizando, óbvio, com o que eu diria o grande desafio, né, para a nossa sociedade, não necessariamente para um governo, mas para a nossa sociedade, que é a sua capacidade, né, de elidir, de esconder, em última análise, grandes conflitos, seja conflitos de classe, seja, né, que às vezes a própria academia termina também relegando temas extremamente importantes que já se discutiam em outras épocas, mas visivelmente conflitos, né, como a questão do racismo e outras, né, homofobia e por aí afora, que estão constantemente também batendo a nossa porta, mas que temos muita dificuldade de lidar. Eu não farei imediatamente nenhuma pergunta, eu gostaria já de antemão abrir, né, a participação do público, porque o professor Sérgio tem um horário bastante justo, e acho que seria o momento, né, de nós conversarmos. Eu já conversei bastante com ele e vou socializá-lo e democratizá-lo ao público. Então nós temos agora o Maurício, vai circular o microfone, vamos fazer 4 ou 5 perguntas e depois o professor responde, fazemos uma segunda rodada. Professor. Tiberê de Farias Rosado, Ciências Sociais da URGS. O que representa o orçamento impositivo no relacionamento entre o legislativo e o executivo brasileiro?
Vamos mais coletar outras. Eu anoto e respondo. Mais alguma pergunta? Responde essa. Enquanto o pessoal toma coragem. Ali. Eu sou a Bárbara, estudo Relações Internacionais aqui na URGS. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre, como o senhor falou, de vários partidos, inclusive que 12 têm poder de veto, a sua opinião sobre candidatos independentes sem estar afiliado em qualquer partido. Será que isso funcionaria no Brasil? Obrigada. Por favor, colega. Boa tarde. As eleições de 2014 não representaram ao menos uma pequena inflexão nessa tendência do brasileiro de esconder os seus problemas? Eu falo aqui da questão do certo relevo que tomou, pelo menos durante um período dessa eleição, a questão da homofobia, ou mesmo do racismo, do machismo, que foi externado, pelo menos em alguns debates eleitorais, e que, inclusive, constrangeu algumas candidaturas ao longo dessa última eleição. Colega aqui na frente. Boa tarde, eu sou a Denise e eu gostaria de perguntar na questão que o senhor colocou sobre a fadiga política da democracia representativa, e se o senhor, a partir dessa questão dos resultados da eleição de 2014, que inclusive no Congresso se expressaram em eleitos mais conservadores, né, a bancada ruralista, a bancada religiosa, enfim, eu gostaria de saber do senhor, enfim, para onde vamos? Então, a partir dessas expressões que estão, desde 2014, na nossa eleição, estão se expressando socialmente. Mais alguma questão? Vou responder esse bloco? Ok. Orçamento impositivo. Essa é uma questão fundamental, porque ela tem duas implicações. Na verdade, ela tem uma contradição inerente a ela, porque, de um lado, seguramente o orçamento impositivo é um instrumento fundamental. Quer dizer, a obrigatoriedade do governo gastar, executar o orçamento que ele apresentou ao Congresso Nacional e que foi votado pelo Congresso Nacional é parte essencial do governo democrático e do sistema de pesos e contrapesos, quer dizer, e que permite melhor fiscalização dos gastos do governo. A absoluta liberdade de refazer o orçamento que o governo tem certamente não é uma boa política. Por outro lado, um Congresso predominantemente clientelista vai produzir um orçamento que pode ser uma excrescência do ponto de vista tanto das prioridades do país quanto do ponto de vista da responsabilidade fiscal, não é? Então, é um dilema difícil de resolver sem mexer na própria democracia, na própria ordem democrática brasileira, né? Eu diria que sem uma reforma partidária e uma reforma política que efetivamente encare os problemas fundamentais do sistema político brasileiro e não fique na maquiagem de mudar uma ou outra regra eleitoral, é muito difícil qualquer mudança. Eu acho que é um sistema. Se para mudar uma parte, tem que mudar todas as partes. O sistema tem que mudar inteiro, porque senão vira disfuncional. Mas essa é uma questão realmente em aberto e fundamental, e que vai ser uma discussão que nós vamos ter para ir para frente. Cada vez ela vai crescer mais, né? Isso é uma questão muito importante. Candidaturas independentes, eu acho que o direito de se candidatar deve ser irrestrito. Que uma candidatura independente dê certo é muito difícil. A gente vê todo o sistema político tem alguma barreira que dificulta uma candidatura independente. No presidencialismo de coalizão, uma candidatura independente seria muito complicada do ponto de vista se por acaso vencesse. Porque montar um governo de coalizão sem ter uma base partidária mínima, sem ter uma base de apoio mínimo, é muito complicado, né? Agora, por outro lado, eu acho que a maneira pela qual o Brasil, a cultura de coalizão que o Brasil constituiu, que tem muito a ver também com o orçamento, porque
porque o fato do orçamento ser essa peça de ficção e ter as emendas parlamentares e na verdade, o parlamentar ser uma espécie de despachante de luxo que vai no Ministério e descola uma verba para isso ou para aquilo, né, e normalmente acaba em propina. Tudo isso é muito disfuncional, né? Quer dizer, eu acompanhei com muita atenção e inclusive fui para lá ver a negociação entre o Cameron e o Partido Liberal Democrático para fazer a coalizão de governo, né? E era, na verdade, uma negociação de políticas públicas. Não era uma negociação de tomar lá da cá, era uma discussão que tinha a ver com o fato de que o Partido Liberal Democrático estava mais ao centro e o Cameron mais à direita. E para fazer uma coalizão, ele precisava que o Cameron chegasse, pelo menos nas questões, nos temas que são centrais para os liberal-democratas, que ele se aproximasse do centro. Então, essa é uma negociação que faz sentido, é uma negociação, e uma negociação que tem que ser explicada para os eleitores e para a sociedade. Aqui não, quer dizer, aqui as negociações não tem nenhuma transparência, a gente não sabe exatamente o que foi trocado para que o candidato tenha apoio e depois para que o governo forme a sua coalizão. A gente vê aquela conversa de que eu quero mais ministério, etc. e tal, que já não é uma boa conversa, dado que se fizer um interrogatório de 5 perguntas sobre a substância do ministério que o cara quer, ele não faz a menor ideia de que políticas públicas são relevantes para aquele ministério. Com relação à questão dos conflitos, né, que apareceram com mais expressividade nessa eleição, o problema do racismo, o problema do machismo, o problema da homofobia, seguramente nós estamos começando a ter mais transparência da questão, né? Quer dizer, até porque essas chamadas minorias, né, têm mais voz, né? Quer dizer, o Brasil ficou mais democrático, né, sobretudo do ponto de vista de que a sociedade conseguiu impor determinados temas à mídia, que é fundamental. Quer dizer, o silêncio da mídia permite um grande silêncio político também sobre o assunto, né? Mas o fato de que esses grupos conseguem fazer com que a mídia passe a, de alguma forma, tratar dessas questões, seguramente trouxe à tona. E agora nós vamos chegar numa fase que nós nunca chegamos, que é a fase de que esses conflitos vão ter que ser enfrentados. E no enfrentamento nós vamos ter, pela primeira vez, a possibilidade realmente de violência. Nós vamos ter a possibilidade de confrontos mais duros, né? Porque aqueles grupos... Eu acho que isso tudo começou com a cota. A cota para os negros teve um papel fundamental. Toda vez que eu era perguntado, eu dizia, eu sou a favor de ação afirmativa, sempre fui. Não necessariamente sob a forma de cota. Há várias outras maneiras. Por exemplo, no departamento onde eu fui professor visitante, que é um departamento de elite, que forma executivos e tal, todo mundo de direita, eu entro com um tema, né, canhoto lá, e fica aquele negócio, né? Eu disse, gente, vocês não precisam de fazer uma cota, mas por que não faz recrutamento ativo? Por que vocês não vão às lideranças da comunidade negra e diz o seguinte, se vocês tiverem aluno que querem se treinar para ser executivos, nós estamos dispostos, nós estamos abertos, nós não vamos discriminar por causa da cor. Basta dizer isso e você já tem um avanço, porque, na verdade, a primeira barreira é que o negro olha e diz assim, cara, eu não vou passar naquilo ali de jeito nenhum, só tem branco, olha lá, tapete vermelho, entendeu? Só gente rica, não é para mim, né? Então, se eu chego lá e digo, olha, pode ser para você, se você quiser, tá certo? Já faz uma diferença, né? O que a cota fez? A cota, na verdade, mais do que colocar o negro na universidade, eu acompanho isso bem, sei que tem muita dificuldade, porque não basta dar a cota. Tem muitos deles que são pobres demais, eles não conseguem estudar, apesar de conseguir a vaga, porque não tem os recursos para isso. Mas o papel principal da cota foi mostrar o outro lado, o racista. O cara que diz, pô, na escola do meu filho eu não quero, porque vai baixar o nível. Né? Quer dizer, aí eu tenho que começar a dizer o seguinte, eu acho que negro é mais baixo nível. Entendeu? Quer dizer, eu não quero misturar meu filho. E aí eu quero um racista completamente escondido até de mim mesmo, começa a me manifestar para a sociedade como um racista, né? Então, o que ela fez? Ela, na verdade, trouxe o conflito à clara, tá certo? Quer dizer, hoje todo mundo sabe que tem discriminação, né?
E continua a discussão. Ah, não, mas o cara disse que era negro e não era negro, né? Tem fraude na cota. Cara, qualquer discussão é válida porque nós estamos discutindo. Esse é que é fundamental na democracia, tá certo? Quer dizer, eu quero é que seja discutido às claras. Com relação à questão da fadiga e do avanço conservador. Bom, o avanço conservador, ele não me assusta porque ele é de praxe. As esquerdas, os setores progressistas sempre foram divididos, né? E agora que tem menos clareza ideológica, essas divisões são muito idiosincráticas e estão impedindo que nós façamos coalizões progressistas mais consistentes e mais coerentes na sociedade brasileira. Né? Quer dizer, eu vou dizer para vocês com toda clareza, depois dessa polarização toda, eu sou daqueles que não conseguem entender como é que o PSDB e o PT se consideram os maiores inimigos e não acham que o inimigo principal, no caso do PMDB, são as velhas oligarquias da Alagoas e do Maranhão, e no caso do PSDB, os ruralistas. Eu não consigo entender como é que eles acham que tem menos em comum entre si do que com essas gentes do passado, sabe? Quer dizer, eles preferem os reacionários de ambos os lados aos progressistas do lado do outro. Quer dizer, isso não faz o menor sentido do ponto de vista de uma política progressista que queira efetivamente fazer a sociedade avançar. Enquanto nós ficarmos nessas divisões que não fazem sentido, rivalidades que são basicamente egocêntricas e não associadas a temas coletivos fundamentais, não há como a gente conseguir fazer frente aos conservadores, né? Evidentemente que um Congresso mais conservador vai produzir mais desencanto com a democracia, porque vai produzir mais frustração, né? E eu acho preocupante, não que tenha gente de direita, eu continuo a dizer, eu sou libertário, deve ter. Sou a favor que floresçam todas as flores e a gente discuta isso no campo democrático. O que me preocupa é o Brasil perder a memória das duas grandes batalhas que nós conseguimos vencer. E toda vez que eu me dirijo a públicos muito jovens, eu sinto nos olhos deles que eles não têm o registro do quanto de dor e do quanto de difícil que foi vencer as duas batalhas que o Brasil contemporâneo venceu, que foram a batalha contra a ditadura e a batalha contra a hiperinflação. A hiperinflação produziu pobreza, fundamentalmente, concentração de renda. A hiperinflação foi o apanágio dos banqueiros, de um setor financeiro que se corrompeu com o ganho financeiro horário. E a ditadura matou e torturou e sufocou a sociedade brasileira e nos produziu um enorme atraso do ponto de vista institucional. Nós conseguimos vencer coletivamente essas duas batalhas. Nenhuma delas foi vencida por uma liderança só ou por um governo. O Brasil não acabou a inflação enquanto a sociedade brasileira não escolheu não ser inflacionista. O Brasil não conseguiu ser democrático enquanto a sociedade brasileira não se insurgiu para valer e começou a mostrar que já não tinha mais como os militares sufocarem a sociedade, a não ser um custo de um banho de sangue muito maior do que tinham produzido. O que me preocupa é essa falta de memória fazer com que se tome como banal que alguém vá para a rua pedir a volta dos militares. Isso é que me preocupa. O que me preocupa é que a falta de memória da sociedade brasileira não valoriza a democracia pelo seu contrário, né? Eu estou disposto... Eu me lembro que eu fui, na década de 80, eu tinha acabado o curso, e eu fui para um seminário de um grupo da Associação Internacional de Ciência Política, que chamava-se Estado e Democracia, fazer uma discussão na Universidade de Notre Dame, onde depois eu fiquei um tempo como professor visitante. E eu chegava lá e dizia, gente, como é que é bom você chegar num país democrático, né? Você sai daquele clima horroroso que é o Brasil, a democracia estava na porta, mas eu tinha vivido coisas mais duras. E aí, com uma semana dos Estados Unidos, assim, cara, como é que essa democracia aqui ainda não explodiu? Porque isso aqui não funciona, isso aqui não é bom o suficiente, né? E foi quando eu me dei conta que a democracia
é um estado inalcançável. A democracia, na verdade, é um processo que a gente tem que renovar constantemente, né? Mas é melhor, é superior a qualquer tipo de tirania. E quando a gente perde essa noção, a gente perde enorme capacidade de se defender dos setores mais conservadores e tirânicos da sociedade, né? E a tirania, ela tem um problema grave, porque se há tirania coletiva, há tirania doméstica, né? Você perde o direito de se defender também. A mulher perde o direito de se defender da agressão dos homens, a homofobia corre solta, o racismo corre solto, porque a tirania, ela é macro e micro. Não existe a possibilidade de uma tirania no topo sem uma tirania na base, né? Então, os conservadores não me atemorizam. O que me atemoriza é a falta de fé democrática, é a falta de compromisso democrático da sociedade brasileira. Mas, professora... Boa tarde. Eu gostaria que se tu pudesse falar um pouquinho sobre a viabilidade de uma reforma política nesse sistema que nós temos aí, que visivelmente está muito esgotado e em falência. Eu queria saber como o senhor enxerga a capacidade do Partido dos Trabalhadores hoje de enfrentar todos esses desafios conjunturais. Para este mundo novo, né, que tu vislumbras nos próximos 50 anos, né, o que seria mais fundamental para ti? A existência de governos, sólidos governos de coalizão, sustentados, parlamento, enfim, ou, um termo que tu usaste, a existência de colisões espontâneas da sociedade, né? O que seria mais fundamental para ti? Mais alguma questão? Eu acho que pode responder, então. Vamos lá. Acho que não faremos uma reforma política com esse congresso que nós temos e nem com o próximo que nós elegeremos. Nós podemos ter alguma maquiagem nas regras eleitorais, ensaio e erro, mas todas as decisões serão decisões que não porão em risco a capacidade de reeleição dos parlamentares que estão hoje lá. Então, duvido que nós façamos uma reforma política para valer. Eu acho que a reforma política virá da sociedade, isso tem um pouco a ver com a sua pergunta. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu chamo de momento constituinte. Aliás, não sou eu, é um autor cujo nome eu posso buscar aqui no meu Kindle, e que por acaso fez o doutorado na mesma universidade que eu lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Momentos Constituintes, e é muito interessante o raciocínio dele, porque ele diz o seguinte: o momento constituinte, ele não nasce da decisão de convocar uma Assembleia Constituinte, não é isso. São aqueles momentos nos quais a sociedade se debruça sobre si mesma e descobre que ela tem que fazer um novo pacto, um novo contrato constitucional, né? E desse momento constituinte, aí surgem as mudanças. Podem decorrer na criação de uma Assembleia, na convocação de uma Assembleia Constituinte, ou de mudanças constitucionais que prescindem de uma Assembleia. Eu também não acredito na ideia de convocar uma Constituinte só para fazer uma Constituição ali ao lado do governo e tal. Nada disso, isso tudo é artifício. Tudo é artifício para mexer sem mudar. O momento constituinte, ele acontece quando a sociedade mostra que o país está na franja, ele está na beirada. E eu vou dar um exemplo para vocês de um país que está vivendo um momento constituinte muito rico e interessante agora, que é o Reino Unido. O plebiscito na Escócia, onde houve uma maioria apertada dizendo que quer continuar no Reino Unido,
produziu um momento constituinte, porque foi tão grande o percentual de escoceses que preferia se tornar independente, que os ingleses, aí os ingleses mesmo, começaram a olhar para o regime constitucional do Reino Unido e disseram assim, cara, esse regime é inglês, ele não é do Reino Unido, porque o parlamento é inglês, o parlamento não tem uma representação escocesa ou irlandesa ou galesa suficiente. Então eles vão mudar a ordem constitucional. A Inglaterra não tem Constituição, o Reino Unido não tem Constituição. Eles vão mudar a ordem constitucional para fazer um parlamento do Reino Unido diferenciado do parlamento inglês, que até hoje foi quem teve a hegemonia das decisões. Isso nasceu de uma manifestação de uma parte importante da população, mas não de toda a população do Reino Unido, da população escocesa. Mas havia clara consciência de que se a Escócia é capaz disso, daqui a pouco a Irlanda vai voltar a buscar a mesma coisa, porque o grau de autonomia que esses países têm não é suficiente para o nível de avanço social que eles tiveram, né? E a Espanha vai passar pelo mesmo momento constituinte com esse voto não autorizado da Catalunha. Eu conheço bem a Catalunha, eu fiz um estudo sobre o início do capitalismo espanhol e, na época, a maior parte dos livros era em catalão, então eu fui para a Catalunha aprender um pouco. Na época, ainda era o regime franquista, a Catalunha não podia falar catalão, era proibido. E ela tinha uma vasta produção em catalão, intelectual, tinha os melhores historiadores da Espanha, escreviam em catalão, e todos moravam, obviamente, em Paris. Desde aquele momento, havia uma discussão entre fazer parte de uma Espanha com muita autonomia ou sair da Espanha, né? Isso existe no País Basco, isso existe como uma questão. E eu tenho certeza que a Espanha vai rediscutir as autonomias. Ela já havia rediscutido quando acabou o franquismo. As autonomias que essas regiões têm hoje são muito maiores do que as que tinham na época do franquismo. Mas ela vai rediscutir novamente as autonomias e vai reescrever a sua Constituição por causa da manifestação majoritária da vontade social. Então, aí a gente cai... Bom, vou falar sobre a capacidade do PT. Eu acho que partido nenhum tem essa capacidade. Eu acho que essa não é uma questão que esteja adscrita a um partido ou uma liderança pessoal. Isso é uma questão societária mesmo. Quer dizer, os problemas que o Brasil precisa de enfrentar de fundo, não a política monetária, se aumenta ou baixa juros, se ganha credibilidade no mercado, isso é uma discussão conjuntural, isso é uma questão que, se não ganhar, o Brasil vai ter um pouco mais de inflação, vai ter menos crescimento, menos investimento, o próximo governo faz. Isso não é o relevante. O relevante são essas questões de fundo, e preparar o Brasil para a grande transformação. Isso aí é uma questão societária. Então, partido nenhum tem essa capacidade isoladamente, e nenhuma coalizão partidária que não esteja ancorada numa coalizão social, né? Eu escrevi um artigo sobre o combate à inflação, que eu estudava exatamente isso, quer dizer, como que se formou uma coalizão contra-inflacionária para combater a coalizão inflacionária. Quer dizer, a inflação era uma escolha da sociedade brasileira, não era uma decorrência da política econômica. A política econômica é um epifenômeno, sempre foi, né? Quer dizer, você faz a política que a sociedade, na verdade, demanda. Então, eu acho que o que o Brasil precisa é de encontrar motivações suficientemente fortes para fazer uma nova coalizão para enfrentar essas transformações. E aí, quer dizer, qual é, do ponto de vista desse mundo novo, que se descortina, qual é o principal desafio nosso? O nosso principal desafio é o nosso sistema educacional. Nós estamos numa revolução tecnológica que está mudando os paradigmas. Se nós não tivermos capacidade científica e tecnológica, capacitação científico e tecnológico, se não melhorar radicalmente o nosso ensino do fundamental até a pós-graduação, não vamos fazer nós vamos perder essa corrida. O que nós vamos ter é expoentes, como nós temos hoje, que participam de redes globais de pesquisa. Então você tem lá um brasileiro importante, etc. e tal,
numa rede global. Mas você vai analisar a rede global, ela não é brasileira e nem a contribuição brasileira é mais do que individual. Institucionalmente, o Brasil não está fazendo parte disso, né? Então, eu acho que nós precisamos de encontrar motivações fortes para formar coalizões sociais sólidas que demandem as mudanças relativas à reforma política e relativas à reforma educacional, para que o Brasil possa virar um país do século XXI. Nesse momento, o Brasil é um país que olha o futuro com políticas e ideias do século XX. Nós estamos completamente olhando o futuro como se ele fosse o espelho da história. E o futuro nunca é o espelho da história. O futuro é a história depois, né? Mais alguma questão? Bom, então eu gostaria de agradecer muito a vinda do professor Sérgio Abrantes, dizer que alguns desses temas aqui na URGS, no Instituto e em outros, começam a ser discutidos. Outro dia discutimos a questão do ensino, da reforma universitária, da crise do ensino médio, a questão da violência tem sido discutido, houve também discussões sobre a lei de cotas e o racismo, e queria convidá-lo para voltar aqui num futuro não tão longo, para nos ajudar a pensar coletivamente nisso. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a professora Isabel Manuel, e convido a todos para amanhã uma discussão